Olá, nesse vídeo a gente vai ver como pode ser construída o arquivo .draw, né, de desenho, que vai possibilitar a gente gerar a malha do nosso problema de elementos finitos. Então, um elemento principal aqui para fazer o desenho é o ponto. Points, a gente pode ir selecionando, a gente pode inserir o ponto clicando na tela, ou clicando na tecla P, vão aparecer as coordenadas do ponto. A gente pode selecionar, vamos supor, coordenada 00, aplica, apareceu o ponto aqui. Posso pegar a coordenada 55, aplica o ponto, outro ponto 55 apareceu aí em algum outro local, né? Provavelmente apareceu aqui atrás. Então, posso fechar a tela aqui. Provavelmente o ponto desse, ó, esse aqui é o ponto 55. A gente vê que movimentando o mouse, como foi falado no vídeo anterior, a gente consegue ver indicativo aqui das coordenadas dos pontos, tá certo? Essa não é uma forma muito prática de fazer a entrada de dados solto assim, né? Normalmente a gente tem os pontos em cima de uma malha um pouquinho regular. Alguns pontos podem estar soltos, por isso a tecla P. Mas o ideal aqui, a gente para ficar de uma forma mais prática, a gente pode clicar em grip. Então vai aparecer aqui a nossa malha, o nosso grid, tá? E aqui a gente pode ver que esse grid aqui, ele tá de um em um. Então aqui é o 00, aqui é o 10, 20 e por aí vai. Para selecionar o ponto aqui também fica ruim, então a gente pode clicar em Snap. E aí agora no Snap eu já só consigo selecionar os pontos desenhados na malha, né? Para o nosso problema, a gente precisaria de um refinamento maior dessa malha. Então essa malha da forma que ela está, ela não está boa para a gente, para a geometria, os tamanhos que a gente vai usar no nosso problema, né? Então, eu quero modificar isso. Então, posso vir aqui na parte do pregel, geometria. Ó, tá aqui, tá tudo habilitado a visualização, né? Então, só para ilustrar, eu posso pegar os pontos aqui, desenho 3 pontos. Se eu vir aqui em pregel, geometria e desabilitar, eu não vou ver os pontos, tá? Então, ali é a visualização dos pontos, desabilitei, deletei os pontos. Ok, mas retornando, eu posso vir aqui em geometria, settings, e aqui eu consigo, né, definir o valor do x e do y no grid. Então, ao invés de ser 1, eu vou botar 0,1 e aqui também eu vou botar 0,1. Ok? O grid aqui modificou bastante agora. Agora vai ficar mais fácil da gente desenhar a nossa malha. Então, vou pegar os pontos. O Snap está ativado. Meu primeiro ponto é o ponto 00. Depois eu tenho o ponto um 08, 008. Eu tenho ponto 1.4, 0 e 1.4. Depois 0 e 1.8. O 02, o 0,2,5 e o 0,2,6. Aqui eu estou com uma dificuldade, né, para selecionar o 6, ele não está deixando. Aqui a gente pode dar um zoom maior, né? Clicar com o botão direito do mouse, ele vai redefinir a distância do snap. E aqui agora eu consigo pegar o 0,2,6, tá bom? Beleza. É, esse 0,2,6 ele vai até o 0,5 aqui, né? Então, o 0,5 aqui. Então, esse é um ponto importante. Ó, depois ele pega aqui, eu não consigo mais pegar ele de novo. O snap está muito próximo, ele está dando snap. Então, deixa eu definir ponto. Ok, peguei o outro ponto aqui, né? Então, já fiz uma parte aqui que vai ser da minha malha, onde fica a parte rígida da sapata. E aqui depois a gente vem, né? Do 0,5 eu vou ter o 0,6, vou ter o 0,8, vou ter o 1,2 e vou ter o 2,0. Ok, tá? E aqui também a mesma coisa. Eu vou pegar aqui
essa malha ela acaba replicando aqui para baixo. Tá bom. E aí, como é que a gente pode fazer esse desenho, então, agora para ficar um pouco mais fácil, né? A gente pode vir em linhas. Agora eu tenho um snap, eu posso desenhar uma linha aqui. Opa, ele tá com dificuldade de capturar essa linha. Pegou a linha aqui. E aqui eu posso vir e pegar a linha até a parte inferior aqui do meu modelo, né? Então, uma linha aqui vertical, outra linha vertical. A gente com interseções, a gente depois vai fazendo a divisão aí do modelo de uma forma prática. Então, posso desenhar uma linha aqui, outra 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 linha aqui, linha aqui. Aqui eu já vou desenhar direitinho elas divididas, tá? E ok. Aqui não fica intuitivo saber, né? Quando eu tenho várias linhas ou quando eu tenho uma linha só. E saber se ela está dividida ou não. Aqui eu sei que ela não está dividida, que isso aqui é uma interseção de linhas, ou seja, que eu não tenho um ponto aqui com as linhas porque eu não tenho ponto desenhado. Quando eu tenho ponto desenhado, fica claro que eu vou ter o final das linhas aqui. Para a gente conseguir visualizar melhor essa questão das linhas, uma ferramenta importante que a gente pode usar é o Line Direction. Ele já estava ali habilitado, mas não pegou naturalmente. Agora ele ativou aqui o Line Direction. E aqui o Line Direction ele mostra o quê? Ele mostra o início e o fim de cada linha, sendo que o início da linha é onde não tem a seta e o final da linha é onde tem a seta. E aí ele indica também a direção da linha, por isso o nome Line Direction. Então aqui a gente vê claramente, vamos supor, essa parte aqui, né? A gente vê claramente que aqui eu tenho uma linha, ó, consigo ver aqui, tem uma linha, ó, setinha aqui, mas essa parte de baixo aqui, ela não é uma linha. Qual o problema dessa parte de baixo não ser uma linha? Que quando eu for pedir para subdividir, né, ela não ser um segmento de linha independente. Que quando eu vou pedir para fazer a subdivisão, ele vai fazer a subdivisão nesse segmento de linha todo, não só nesse trecho. E não é isso que me interessa. Eu quero fazer a subdivisão para gerar minha malha num trecho pequeno. Então, como é que a gente pode fazer isso? Posso vir aqui, eu posso selecionar. Então, aqui é tipo bem semelhante ao CAD. Se eu faço um, um retângulo de interseção vindo da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o que está dentro do meu retângulo, tá certo? Que no caso ali é o ponto. Se eu fizer um retângulo de interseção da direita para a esquerda, ele vai selecionar tudo que está interno e que corta o triângulo. Então aqui eu tenho duas linhas selecionadas que são critério aqui para eu fazer interseção. Então eu posso vir aqui, intersect, ele falou aqui dois segmentos. Na verdade eu não selecionei dois segmentos aqui, né? Por quê? Porque essa parte aqui de cima, ó, ela é um segmento já. Então eu posso selecionar esse e selecionar esse. Para eu conseguir manter a seleção, eu aperto o Shift e seleciono outro. Então, se clicar fora, deselecionou. Pegou, selecionou um, ok. Aperta Shift, seleciona outro, manteve a seleção. Eu vou botar aqui Intersect, olha só, agora apareceu a seta aqui, por quê? Porque ele dividiu essa linha aqui, tá certo? Então, se a gente, vamos supor, se a gente for vir aqui e pegar essa linha, apertar no Intersect, olha o que acontece. Apareceu o ponto, apareceu duas setinhas. E a gente pode ir fazendo isso a ponto aqui para a gente ter todos esses pontos com uma divisão bem definida, tá? Ah, eu posso selecionar mais de uma interseção por vez? Não pode, tá? Tem que ser uma interseção de cada vez, tá bom? Então, para montar a malha, a gente tem que ter um pouquinho dessa paciência, tá? Mas fica bem
relativamente rápido e intuitivo, tá? Só numa malha muito complexa que realmente vai dar um trabalhinho maior. Então aqui está dividido. Essa aqui ó, a gente consegue ver pelo tamanho da seta, a gente consegue ver também o que está dividido ou não. Então aqui ó, essa aqui ela não está dividida, então interseção. Então essa ferramenta do Line Direction, ela ajuda bastante para a gente conseguir não só ver a direção da linha, o início e o fim dela, que daqui a pouco eu vou mostrar qual a importância, mas ajuda a gente ver se ela está dividida, se ela não está dividida e por aí vai. Então, ok, aqui está toda dividida, aqui tem a pontinha da seta, ela está dividida também, ok. Agora está faltando as divisões aqui, das linhas aqui de baixo. Então, fazer aqui as divisões das linhas. Ok. Aqui eu tenho os arquivos então já divididos, tenho mais ou menos parte da malha criada. Para a gente não ter o risco de perder o arquivo, posso vir aqui em File, tá? Vim em Save Draw, não está habilitado, eu depois vou habilitar então para a gente salvar, tá? Só para depois eu arrumo isso, mas aqui é mais para a gente não perder o vídeo nesse momento. E aí o que agora eu posso fazer? A gente pode vir e dividir aqui os segmentos para gerar a malha. Então, como o nosso elemento aqui clássico do sigel é um elemento de elemento serendipity de 8 nós, né? Cada face ela tem que ter no mínimo ser subdividida em duas. Então, subdividir aqui em duas partes. Então, selecionei duas, subdividi, apply. Pronto, ó, pode ver que apareceu um pontinho ali no meio. Eu posso vir aqui nessa parte aqui, eu quero subdividir em 5 elementos. Então, como a face vai ter do elemento, né? Eu tenho os pontos das extremidades e um ponto no meio, então eu tenho que botar aqui pelo menos 10 subdivisões, né? Então subdividir em 10 partes. Aplicar, ok, tá? E aqui a gente tem uma subdivisão feita. Então só para ilustrar, eu posso selecionar essa subdivisão agora e pedir para criar uma malha. E pronto, ele criou a malha aqui desse trecho, tá certo? O que a gente quer fazer agora? O que a gente quer fazer agora é criar a malha de todo o problema, né? Então, posso aqui selecionar, eu vou dividir esses elementos aqui em 10 também, então subdividir 10, aplicar, e esse daqui também eu vou subdividir em 10. Subdividir, aplicar, tá certo? Ok. Então, aqui eu já tenho uma subdivisão mais ou menos de alguns elementos. Aqui eu vou ter que botar, subdividir para criar nós intermediários, né? Então a gente vai precisar criar nós intermediários aqui. Já nessas outras partes aqui eu vou deixar os elementos, não vou fazer um refinamento tão grande, aqui já está proporcional aos elementos. Então eu só vou subdividir em duas partes, porque eu preciso disso para conseguir criar o elemento. Aqui também, aqui eu posso pegar o Shift, botar aqui, subdividir duas partes, aplicar, ok. Aqui também, aqui, Shift, esse trecho, e esse trecho. A gente pode subdividir em duas partes. Aqui. E aí aqui, para ilustrar o exemplo, eu posso vir aqui agora
e botar a malha. E a gente vem selecionando trecho a trecho e criando a nossa, opa, criando a nossa malha aqui da forma que a gente, clicando em subdividir, né? Então a gente vai criando a malha aqui da forma que a gente achar melhor, tá? Só lembrando que eu tenho que só selecionar um trechinho fechado para ele conseguir criar malha. Se eu pegar e selecionar um trecho grande e for em Mesh, ele vai falar que não consegue criar malha porque foi selecionado, né? Não foi selecionado um quadrilátero, certo? Então a gente vem aqui, Mesh, 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 Mesh. Selecionando um a um, mas fica relativamente simples, né? É bem intuitivo a forma de criar a malha. Tá? Então aqui a malha está criada, tá? Então o que está desabilitado aqui, né? Mas eu vou habilitar no próximo arquivo, vou mexer, mas aqui eu poderia também salvar o mesh e aí ele ia habilitar automaticamente a malha para a gente conseguir trabalhar, tá? Então, o Save Draw e o Save Mesh que ficam habilitados aqui, tá? É isso.